Bom, um grupo de professores de universidades estaduais parou ontem em frente à Assembleia Legislativa do Estado e passou a manhã toda com discursos contra o governador Eumano de Freitas e relatando as dificuldades das 3 universidades do Estado, a UES, a UVA e a URCA. Dificuldades que vão desde a falta de professores, laboratórios e outros equipamentos imprescindíveis ao bom ensinamento aos universitários. Eles falaram de gastos supérfluos do governo do Estado e do descumprimento do próprio governo com os compromissos antigos assumidos com os professores, inclusive em relação a plano de cargos e salários. Os pronunciamentos foram duros, muito duros. Os professores estão em greve há aproximadamente 60 dias e não há perspectiva de retorno tão cedo, porque as vias de negociação estão interditadas. Vamos ouvir um dos pronunciamentos de ontem. Companheiros e companheiras, eu peço aos companheiros e às companheiras, estudantes, funcionários e professores, muita atenção para essas notícias. Primeiramente, eu gostaria de informar tanto ao governador, a população e as comunidades das 3 universidades, porque falta dinheiro para professores. Certo? Primeiramente, eu trouxe aqui em minhas mãos um contra-cheque. Alô? Contra-cheque de uma funcionária, que eu inclusive pintei o nome, tirei o nome, de uma funcionária que tem nível superior e ingressou em 1982. Glenn, sabe quanto? Vocês estão ouvindo, não? Glenn, sabe quanto, pessoal? Vocês querem saber? O bruto é 4.290,92. O líquido é mais assustador ainda. O líquido é 3.165,37. Eu lhes perguntei, pessoal, por que vocês não se aposentam? Sabe por quê? Porque eles ainda estão esperando até hoje o plano de cargos e carreira prometido por esses governos que se instalaram no Palácio da Abolição e nunca mais saíram. Se instalaram através do voto popular. E é por isso, pessoal, que nós estamos aqui e eu vim firme e forte para dizer, não isoladamente a questão do salário da nossa brava funcionária, sem dizer os nomes. No mesmo tom, os discursos se voltaram também para os deputados estaduais. Aliás, os professores não puderam entrar porque as galerias da Assembleia estão fechadas há mais de 2 anos. Um absurdo, nós já reclamamos isso aqui. Não se concebe um parlamento sem galerias. Não se concebe. Mas o do Ceará tem. Não se sabe o que os deputados querem esconder. Mas os professores não pouparam os deputados. Fizeram questão de falar da verba de desempenho parlamentar que cada um deles tem mensalmente para os gastos de apoio ao trabalho legislativo. Eles têm dinheiro para gastar com gasolina, R$ 5.700 todo mês, todos eles,
é o mesmo valor. E, coincidentemente, todos eles gastam, todos não, quase todos, porque há uma exceção, uma pequena exceção, uns 5, talvez, que não gastem todos os meses os R$ 5.700 de combustível, gasolina, óleo diesel, o álcool, o que o carro dele consumir. R$ 5.710, o que dá para se suspeitar que haja alguma coisa diferente além do consumo normal de combustível, porque todo mundo gastar o mesmo valor com carros diferentes, morando em localidades diferentes. Mas vamos ouvir o que dizem os professores sobre essa verba de desempenho parlamentar. Pessoal, vocês sabem quanto é por mês a verba de desempenho parlamentar para cada deputado? Alguém sabe? Aqui os cadernos. Pessoal, atenção para esse dado importantíssimo, tão importante quanto os companheiros que me antecedem. É R$36 mil por mês. R$36 mil por mês. O deputado pode gastar até 36 mil daqui. Quem quiser ver, eu vou mostrar. 36 mil. Então, companheiros e companheiras, é por isso também que falta verba, dinheiro para a educação, para o restaurante universitário, para equipar com o data show e tantos outros equipamentos e laboratórios que faltam nas universidades. Companheiros e companheiras, há deputados aqui que alugam aeronaves. Eu vou passar para vocês. Aeronave por 17 mil. E eles não têm vergonha disso, né? O governador do estado do Ceará não se envergonha disso. Tem deputados aqui que alugam 3 carros Hilux. E dentro da verba de desempenho parlamentar é R$5 mil no telefone. É 5 tá aqui, eu vou mostrar pra vocês. É 5, não venha dizer que é mentira, eles não venham dizer que é mentira. É 5.700 de combustível. Nós estamos reivindicando o tipo de alimentação. E o governo diz o quê, pessoal? Não, responda por favor. Nós estamos reivindicando o tipo de alimentação. E o governo diz o quê? Não. Pessoal, é importante saber também porque faltam verbas para as públicas, porque é a universidade dos filhos da classe trabalhadora. Sabe por quê? Porque os tubarões do ensino, os magnatas da educação privada engoliram a verba. Quem sabe dizer aqui quando desverba a Unifor já recebeu, a Unifametro, a Cristo, a Farias Brito, que reivindicam as melhores. Pessoal, está em curso um desmonte trágico da universidade pública. Uma vez alguém me disse: mas Lucila Maria Bonita, por que você ainda vai para isso? Você não precisa, você ganha tanto, não é? Você ganha tão bem. E eu disse: eu vou para isso por conta de uma questão social, da nossa obra social que estamos em curso. Eu vou porque a comunidade precisa que uma universidade pública funcionando aconteça. Bom, os governos federal e estadual do PT estão com dificuldade de encontrar uma saída para a boa relação que tinha com os servidores públicos, notadamente os professores. Relação semelhante a esta tem o governo federal com os servidores federais das universidades federais e institutos federais. O próprio presidente Lula reclamou
há 2 ou 3 dias de que não tinha sentido uma greve tão duradoura como a que está ocorrendo hoje no ensino superior brasileiro, federal e aqui no Ceará, o estadual. Todos os estudantes já perderam o semestre. Neste semestre, as universidades federais e as estaduais aqui no Ceará não terão como fazer a solenidade de graduação do pessoal, porque o semestre está perdido, 2 meses sem aulas. Com relação à verba de desempenho parlamentar, a que se referiu uma das professoras falando dos gastos dos deputados estaduais, realmente é duvidoso esses gastos, mas a verba realmente é legal. Os deputados federais e senadores também têm essa mesma verba de desempenho parlamentar, um pouco maior. Os federais e os senadores têm aproximadamente pouco mais de R$50 mil, porque os R$36 mil aqui do estado do Ceará representa 75% do que recebem os deputados e senadores de VDP, Verba de Desempenho Parlamentar. O DETRAN, que segundo os servidores do órgão dizem que é o segundo órgão, o segundo maior arrecadador do estado do Ceará. Primeiro, óbvio, é a Secretaria da Fazenda. Os servidores dizem que o DETRAN é o segundo maior arrecadador. Haja multas para os motoristas proprietários de veículos. Pois bem, o DETRAN, segundo revendedores de carros e outros cearenses que o procuraram via internet nas últimas 48 horas, segunda e terça-feira, ficou com suas atividades paralisadas, sem que os usuários tivessem qualquer informação sobre as razões da inatividade daquele importante órgão da administração estadual. Chegou-se até a pensar que tivesse acontecido alguma coisa, alguma providência do governo, por conta ainda daquelas denúncias feitas pelo ex-governador Ciro Gomes sobre cobrança de propinas para a realização de obras daquele órgão. Exatamente porque chegou-se a pensar nisso, porque o governador recentemente tomou providências com relação a denúncias do Ciro sobre também pagamento de propinas para obras na CAGES e na Superintendência de Obras. Na Superintendência de Obras, ele afastou o superintendente, o Quintino Vieira, e na CAGES ele sustou a construção da usina de dessalinização programada para a praia, um determinado trecho da Praia do Futuro. A alegação é que ela mudaria de local na mesma Praia do Futuro, mas há quem diga que essa providência foi exatamente para tirar essa questão de foco, tendo em vista que essa usina de dessalinização, embora conste de uma PPP, né, uma parceria público-privada, mas a insinuação é de que, por conta do grande volume de recursos, ela ia enriquecer algumas pessoas e garantir um bom financiamento para a campanha eleitoral de 2026. Mas o DETRAN, ontem, os servidores do DETRAN tiveram uma vitória na Assembleia Legislativa, uma boa representação do órgão esteve lá. O DETRAN, que há alguns dias
esteve paralisado por conta da greve de servidores que reclamavam vantagens garantidas pelo governo e tidas por eles como necessárias. Os deputados aprovaram um projeto do próprio governo garantindo benefícios. E quem falou sobre isso foi o deputado Sargento Reginaldo. Vamos ouvi-lo. 4 mensagens do governo em pedido de urgência, e nós temos lutado contra esses pedidos de urgência aqui desde quando chegamos na casa, para termos tempo de debater, termos tempo de aprofundar, de discutir cada matéria. Mas no meio desse bloco tem uma mensagem que, de fato, ela não é urgente não, ela é urgentíssima. De fato, é uma matéria que já deveria ter sido enviada para essa casa há muito mais tempo, que é o plano de cargos e carreiras dos nossos servidores do DETRAN. Estão aqui representados pelo sindicato, pelos seus servidores, depois de muita luta, de um movimento paredista e de um sofrimento que esses servidores passaram. Eu tive a oportunidade já nos últimos 2, 3 anos de conhecer a realidade que um servidor de carreira do DETRAN está passando, com salários extremamente defasados, pífios, diante da responsabilidade de um órgão arrecadador como é o DETRAN no estado de Ceará. É lamentável e absurdo profissionais técnicos capacitados e que infelizmente têm visto ao longo de muitos anos o seu salário perder cada vez mais o poder de força, o poder de compra. E essa mensagem, ela de fato justifica nós estarmos aqui hoje, enquanto deputado de oposição ao governo, votando favoravelmente a esse pedido de urgência. Como ela está atrelada às outras demais, existe uma dessas matérias que nós vamos pedir vista, mas essa do DETRAN, essa do plano de cargos e carreira do DETRAN, ela precisa ser aprovada urgente. Eu conversei com os representantes do sindicato, que me garantiram que houve, de fato, as tratativas necessárias. Então, nós vamos poder votar tranquilamente aqui. Eu, enquanto líder da bancada do União Brasil, vou encaminhar favorável o voto da urgência, vou encaminhar favorável o voto sim para o plano de cargos e carreiras dos nossos servidores do DETRAN. Bom, por conta da votação dessa matéria, que estava na pauta, e era interesse da oposição votar a favor, o deputado Romeu Aldigueri, líder do governo na Assembleia, ganhou o apelido de fuxiqueiro. Por quê? Dizem lá os deputados. Ele fica fazendo fuxico do deputado Sérgio Aguiar junto ao Palácio da Abolição. Os dois são adversários políticos naquela região de Camusim e Granja. Granja é com Romeu Aldigueri e Camusim com o Sérgio Aguiar. Romeu Aldigueri entrou na política liderado pelo pai do Sérgio Aguiar, do deputado Sérgio Aguiar. O ex-presidente da Assembleia e governador do estado, Chico Aguiar. Chico Aguiar era o líder, Romeu Aldigueri era liderado. E houve até um momento de constrangimento quando Ciro Gomes era governador do estado e o Chico Aguiar sempre foi aliado de Ciro Gomes, tanto que ele assumiu o governo do estado por conta da renúncia de Ciro negociada, para que fosse ele, Chico Aguiar, o governador tampão. Pois bem, num comício lá na região de Camusim, Chico Aguiar, que tinha como seu liderado Romeu Aldigueri, chamou Romeu Aldigueri para o palanque, onde o governador iria estar, o Ciro Gomes. E o Ciro mandou que ele descesse do palanque. Foi um constrangimento geral. Depois o próprio Ciro me confirmou esse episódio, quando ele esteve aqui na TV da Transparência para nos conceder uma entrevista. Pois bem, hoje há uma briga grande
entre Romeu Aldigueri e Sérgio Aguiar. Romeu quer tomar a liderança de Sérgio também em Camusim. E como o Sérgio Aguiar é presidente de uma das comissões importantes da Assembleia, todas as matérias só podem chegar ao plenário depois de passar pela comissão dele. Não é a Comissão de Constituição e Justiça. Essa é presidida pelo Julinho do Camilo e aprova imediatamente tudo e a qualquer momento. Faz a reunião de manhã, de tarde, de noite, se for preciso. Reunião extraordinária, porque as ordinárias eles não fazem, não. A extraordinária suspende a sessão para fazer uma sessão extraordinária de uma das comissões. Pois bem, no caso dessa mensagem aí do Detran, o deputado Sérgio Aguiar estava fora do plenário, disse que estava no consultório de um oftalmologista. E o deputado não podia presidir a sessão extraordinária quando da suspensão da sessão que estava ocorrendo e a matéria estava na pauta. Presidia a sessão de ontem o deputado Osmar Baquite e convocou a reunião extraordinária das comissões e quem deveria substituir o Sérgio Aguiar era o deputado de Assis Diniz, que se recusou a substituí-lo porque disse que é falta de ética. Se o deputado Sérgio Aguiar tinha programado a sessão ordinária para a tarde de ontem, não fazia sentido ele, como vice-presidente, desmoralizar a convocação e fazer aquela sessão extraordinária. Então, essa situação criou um momento de constrangimento, tanto na base do governo quanto na oposição. E o deputado Felipe Mota reagiu, não utilizando a tribuna ou os microfones do plenário, mas pessoalmente junto ao deputado Romeu Aldigueri. Ele foi lá e disse alto, algumas pessoas ouviram, ele disse: olha, resolve o problema de vocês aí, nós não queremos estar no meio dessa fuxicada de vocês não, principalmente da sua com o Sérgio Aguiar. Vamos resolver, nós estamos aqui para votar, e votar a favor do governo. E então vocês ficam com essa fuxicada. Sérgio Aguiar entrou via internet e disse que, terminada a consulta, iria para o plenário e faria a reunião. E, de fato, aconteceu. Mas a história do fuxiqueiro Romeu Aldigueri ficou rodando em todas as pequenas rodas que se formaram lá na Assembleia. A base do governo não está se entendendo. É um momento político, as eleições municipais, e os principais opositores nos vários municípios cearenses são os deputados da base do governo. São 30 deputados, 30 e poucos deputados governistas, e muitos deles brigam em grandes municípios, né, na disputa pela prefeitura municipal. E isso vem num crescente. Não se sabe como vai estar essa base lá para o final de agosto, setembro, quando a campanha estará no seu auge. Muito bem. Ontem, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, julgou um recurso contra o deputado Sérgio Aguiar. O deputado Sérgio Aguiar, nas eleições de 2022, foi denunciado por abuso de poder político na campanha. Ele teria se beneficiado de publicidade de 3 municípios da sua área de atuação, inclusive o município de Camusim, onde ele tem o controle da prefeitura. O Tribunal Regional Eleitoral
deu ganho de causa a ele, negou a pretensão do Ministério Público Eleitoral, mas o Ministério Público Eleitoral recorreu e ontem o processo foi julgado no TSE. Foi relator o ministro cearense Raul Araújo, que foi deveras benevolente no seu voto, não pelo fato de ter negado o recurso do Ministério Público e todos os seus companheiros, colegas de plenário do TSE terem acompanhado o seu voto, mas porque ele foi elogioso no voto ao deputado. Ele disse, o ministro entendeu, isso é uma notícia do próprio site do Tribunal Superior Eleitoral, entendeu o ministro pela ausência de gravidade para a identificação de lesão à moralidade, à normalidade e à legitimidade das eleições. Para Raul Araújo, ao contrário de supostos abusos e conduta vedada, o deputado se fez presente em eventos importantes por ter exatamente acompanhado os interesses dessas populações como legitimamente deve ocorrer, diferentemente de parlamentares que só de 4 em 4 anos aparecem para pedir votos. E prossegue a informação. O relator, ministro Raul Araújo, destacou, entre outros pontos, que, diante da atuação expressiva e reconhecida do então candidato a deputado estadual, a análise circunstanciada das postagens, abre aspas, não sinaliza seguramente a prática de condutas abusivas imputadas aos recorridos, nem a gravidade no sentido de alta reprovabilidade de conduta e significativa repercussão, que justificaria a imposição da sanção extrema de declaração de inelegibilidade da cassação do registro ou diploma. Esse voto bem diferente do voto que foi dado para a cassação do mandato do deputado federal Eduardo, também cearense, Eduardo Bismarck. Este compareceu a um evento de prefeitura, mas com uma máscara. Ele mesmo dizendo que a prática lá do evento era irregular para os olhos da Justiça Eleitoral. O assassinato do ex-vereador de Camusim, César Veras, dizem alguns observadores, pela disposição da viúva, vai ter repercussão política, pois ela contratou, como já dissemos aqui, na semana passada, ela contratou o advogado Leandro Vasques para ser o assistente da acusação. Assistente da acusação é aquele advogado que trabalha junto ao promotor de justiça que tenha denunciado o réu ou o possível réu. Então, com a contratação do assistente de acusação, ela entende que o marido foi assassinado a mando de político do município de Granja. Ela já está incluída, a viúva, na relação de candidatas à Câmara Municipal de Camusim, com a disposição de, nos palanques, cobrar continuidade da investigação. Por recomendação do advogado, ela tem evitado falar no nome do suspeito,
de ser o mandante do assassinato do vereador César Veras, acontecido num restaurante lá em Camusim, onde o assassino tentou degolá-lo. Tanto lá como cá, o pessoal do agronegócio está insatisfeito com o governo petista do presidente Lula e do governador Eumano de Freitas. Os agropecuaristas cearenses estão insatisfeitos com o governador Eumano, e essa insatisfação ficou maior ainda pelo fato de o governador não ter ido à abertura da PEC Nordeste, um dos mais importantes eventos promovidos pela Federação da Agricultura do Ceará. Segundo o deputado Felipe Mota, também ligado ao agronegócio, o governador Eumano, até ontem, não havia cumprido nenhum dos compromissos assumidos com o pessoal da Federação da Agricultura Cearense. Coincidentemente, após o discurso do deputado Felipe Mota, o líder do governo, Romeu Aldigueri, foi à tribuna e anunciou a realização, na manhã de ontem, de um encontro do governador com o presidente da Federação da Agricultura Cearense, Amilcar Silveira, tratando de benefícios para o agronegócio cearense. A situação pode até amainar a crise existente, mas ao que tudo indica, por conta de posicionamentos dúbios, ultimamente, do presidente da Federação da Agricultura Cearense, o senhor Amilcar Silveira, há um racha na Federação da Agricultura do Estado do Ceará. O discurso do deputado estadual Felipe Mota foi, como disse, antes da manifestação do líder do governo, Romeu Aldigueri. Vamos ouvir parte do que disse o deputado Felipe Mota. A importância de nós termos no estado do Ceará a maior feira, o maior evento do agronegócio em um ambiente fechado da América Latina. A PEC Nordeste, que teve o início e a organização muito bem-vinda pelo seu conterrâneo, deputado Osmar Amilcar Silveira, filho do ex-deputado Everardo Silveira, demonstra a importância e a pujança do nosso agronegócio no estado do Ceará. O governo precisa ter um olhar econômico embasado, não querendo fazer de uso de alguns estudos que ele tem já ultrapassados. Sempre valorizei aqui o Instituto de Pesquisa. Traz o IPES para próximo. Traz o IPES para poder discutir quais são as variáveis desses 30 municípios no estado. Precisamos olhar mais para o campo. Não é com esse orçamento que nós temos, o orçamento atual, que nós vamos conseguir desenvolver o campo. Nós precisamos ter parcerias junto ao DENOX. Precisamos buscar esses perímetros irrigados que estão praticamente em abandono há muitos anos. Com a problemática da área, com a entrega do título de terra dentro dessas esferas federais. Será que não chegou a hora de o governo verificar que nós precisamos ter um outro olhar? Não ficar simplesmente com o olhar da agricultura familiar. Não pode ser só isso. O agricultor familiar precisa do médio e precisa do grande.
O agricultor familiar, assim como o médio e o grande, precisa de crédito. Precisa que o Banco do Nordeste tenha um outro olhar. E é por isso que eu subo a essa tribuna todas as vezes, para dizer que a vida do homem do campo e da mulher do campo é difícil. Que por muitas vezes, como nós temos um inverno que não é tão organizado como nos outros estados, o que é que aconteceu? Nós tivemos um anúncio, um prenúncio de que nós teríamos seca. Todos nós começamos a ficar preocupados. O estado do Ceará vendeu um plantel gigante para os outros estados, até mesmo sem poder, mas foi embora. E agora nós vamos ter que recuperar. Não seria a hora de nós fazermos um inventário do campo, de nós sabermos e fortalecermos a EMATESE para fazer esse inventário no campo? Todos os bons cérebros de 40 anos estão aí vivos com as informações na cabeça, mas nós precisamos colocá-la toda no mesmo papel e colocar isso à frente. Aqui registrado para nós concluirmos esse assunto. O governador Elmano de Freitas não ter ido para nenhum dia da PEC Nordeste não foi correto conosco. E lá tinham classes da agricultura familiar, dos médios e grandes empresários, assim como empreendedores de todo o Brasil. Mas não é correto. Aqui, governador, eu gosto de deixar registrado, porque caso Vossa Excelência não pudesse ir, pedisse à vice-governadora para estar lá. A abertura desse evento não se permite que nós não tenhamos o principal representante da esfera institucional do governador. O governador não é a pessoa. Se Vossa Excelência teve um passado junto com os movimentos sociais, não é por isso que Vossa Excelência vai deixar de ser a instituição máxima. Vossa Excelência é a instituição governador, seja qual for ele. Porque se tivesse algum governador do campo da direita ou da centro-direita e tivesse um evento do movimento social, eu era a favor que ele estivesse lá, para falar para todas as línguas desse estado. Mas Vossa Excelência não está lá, está demonstrando que Vossa Excelência precisa se recompor e sentar com o agronegócio. Já fiz diversos elogios aqui. Agradeci pelo leite que Vossa Excelência deu a isenção. Agradeci pelos consórcios agropecuários. Mas Vossa Excelência coloque e diga, realmente eu errei. Bom, na verdade, foi deselegante, o governador foi deselegante em não ter ido, pelo menos à abertura desse evento, que é um evento realmente muito importante. Se falou muito bem da sua organização, do envolvimento de todo o pessoal do agronegócio. A oposição aproveitou e levou lá o governador Ronaldo Caiado, que tinha vindo aqui ao Ceará para um evento do União Brasil, e o pessoal então levou para a PEC Nordeste o governador Ronaldo Caiado, que fez lá o sucesso dele, fez lá a campanhazinha dele, que ele é já um pré-candidato à presidência da República. Dizendo isso, nós estamos nos despedindo da participação desse primeiro bloco de notícias da manhã de hoje, convidando-os a continuarem conosco aqui na TV da Transparência, porque já já teremos novas informações. Obrigado.